certeza. Abra a sua Bíblia, querido, hoje em Lucas capítulo número 6, versículo 37. Lucas capítulo de número 6, versículo 37. Lucas capítulo de número 6, versículo número 37. Todos acharam? Amém. Diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos será perdoado. Podeis assentar. Aleluia. O tema da mensagem que eu quero trazer hoje, querido, é subordinado a este tema. A minha misericórdia precisa prevalecer sobre os meus juízos. Diga comigo. A minha misericórdia precisa prevalecer sobre os meus juízos. Amém? Quando nós encontramos esta passagem, é muito usada, muitos leem, mas pouco entendem o que Jesus realmente queria falar quando ele disse: não julgueis e não sereis julgados. Eu tenho participado de muitos debates no Facebook, de pessoas que querem aprender, pessoas que não querem aprender, pessoas que querem criticar, pessoas que... São vários tipos de pessoas. Quando você expõe algum ensinamento, você pode esperar dos dois lados, aprovação e reprovação. Isso é normal, eu não tenho nenhum tique por isso, tá? Não tenho problema com isso. Mas muitas das pessoas colocam este versículo como desculpa. Você está julgando e Jesus vai te julgar, Jesus vai te condenar, porque quem julga será julgado, será condenado. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que Jesus quer nos ensinar? Será que é isso mesmo que esse versículo está expressando para mim? Que eu não devo julgar nada? Que eu não devo julgar ninguém? Ou Jesus está querendo falar outra coisa? Ou Jesus está querendo nos ensinar outra coisa? Querido, existem duas linhas de interpretação nesse versículo. Eu vou ler mais alguns versículos que falam sobre julgar. Que é em João capítulo 7, versículo 24, que diz: não julguei pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Aqui nós já encontramos uma divergência. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz: por isso não julguei antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que merece. Aqui nós vemos que existem coisas que somente sobre a luz de Cristo é que poderá ser julgada. Ou seja, tem coisas que estão dentro da limitação humana. E que se nós tentar julgar, nós vamos pecar, porque não temos a iluminação. Ou seja, não temos a justiça correta para julgar certos casos. Certo? Em Tiago 4:11, Tiago diz assim: meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julga a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. A maioria das pessoas, quando são indagadas, são confrontadas, não julgueis para não ser julgado. Ai, 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 tem gente que já diz: ah, meu Deus, pequei, errei. Agora, hoje você vai aprender o que Jesus quis dizer. Existem duas ramificações que falam, querido, sobre esse já se transformou num adágio. Né? A pessoa não gostou de alguma coisa no seu Facebook, ou não gostou de alguma coisa, diz: não julguei para não ser julgado.
Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Será que Jesus ele fez todo esse processo para que simplesmente nós engolíssemos todos os abacaxis, nós engolíssemos tudo que é feito sem julgamento nenhum? Será? Vamos ver. Quando Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgados, primeira linha de pensamento, Jesus ele era um judeu. E um judeu, ele não poderia julgar o seu irmão. Você não pode me julgar, pode? Algum de vocês aqui pode me julgar? Eu posso julgar algum de vocês? Por quê? Porque a única pessoa jurídica hoje que pode julgar é um juiz e um tribunal. E ainda com direito de um advogado de defesa. Quando Jesus está falando não julgueis para não ser julgado, Jesus era judeu, ele estava cumprindo a lei. Por quê? Porque existia na época de Jesus uma corte que se chamava, muitos conhecido como Sinédrio, mas era a corte mosaica. Por que é chamada corte mosaica? Você lembra que quando Moisés ele estava lá no deserto cansado, não estava estafado, já entrando em depressão, porque ele não conseguia mais julgar a causa do povo. E aí o que Jetro, seu sogro, né? Baita de sogro, né? Que nem eu, né? E chegou e diz, por que você não separa 70 pessoas aí que são sábias, pessoas que têm um nível de caráter, e coloca a julgar as pequenas causas e você só julga as mais piores. E o que Deus fez? Deus aprovou tanto esse conselho de Jetro e a decisão de Moisés, que Deus disse, olha, eu vou tirar do teu espírito e vou colocar sobre esses homens. E aí onde você encontra que aqueles 70 começaram a profetizar, cheios do Espírito Santo, e tinha 2 que estavam fora do arraial. Aí Josué viu e disse assim, vamos matar. Aí Moisés disse, olha Josué, eu queria que todos de Israel profetizassem, que todos fossem cheios do Espírito Santo. E desde então, aquela corte mosaica passou-se de geração a geração por descendência. E até na época de Jesus existia. Então, Jesus quando diz, não julguei para não ser julgado, por quê? Porque se você julgar, você vai julgar a lei. Porque é a lei que diz que você não pode julgar. Por isso que Tiago está dizendo, se tu julga a lei, tu já não é mais um observador, tu já é um transgressor da lei. Por quê? O que Jesus estava dizendo, se vocês querem julgar alguém, vocês vão tomar o lugar do Sinédrio. E se vocês tomar o lugar do Sinédrio, o Sinédrio vai julgar vocês, vai condenar vocês. Então a proibição de julgar, a primeira linha de pensamento, é que Jesus disse, não julgueis para não ser julgado, porque eu não tenho direito de julgar. Quando eu assumo o direito de julgar, eu estou querendo tomar o lugar de um juiz. E aí Tiago que ele diz que só existe um juiz, um legislador, que é Deus. Entendeu? Mas na terra, Deus, ele deu autoridade para as pessoas julgarem. Ele deu. Um tribunal é uma autoridade constituída por Deus. Quem coloca lá é o homem, mas o tribunal, ou seja, o sistema, querido, de nossas leis foi constituído por Deus. Agora, quem é colocado lá é outra coisa. Se quem é colocado lá é justo, é outra coisa. Se quem é colocado lá tem caráter, é outra coisa. Totalmente diferente. E quando nós olhamos para a Bíblia, querido, se você observar em Mateus capítulo 7 e verso 1, Jesus não proíbe você julgar. Jesus não proíbe, querido, você chamar um irmão e exortar ele. Porque em Mateus capítulo 7, 1, Jesus não proíbe todo tipo de julgamento. Somente o julgamento hipócrita. Que julgamento hipócrita é esse? É uma das regras de interpretação que diz que devemos ler o contexto para interpretarmos o
texto corretamente. Se nós lermos um pouquinho mais para frente o capítulo 7, nós vamos ver que existe um tipo de julgamento firmado na hipocrisia. O que é um julgamento firmado na hipocrisia? É aquela pessoa que aponta o defeito de alguém. Foi até comentado hoje aqui pelo Edson, né? É aquela pessoa que aponta alguém com um defeito, mas ela tem o mesmo defeito e às vezes pior. Então a pessoa, ele é um hipócrita. Ele é uma pessoa que tem prazer em julgar os outros, mas não consegue julgar a si próprio. Ele consegue enxergar uma agulha no palheiro, quando a falha é no outro. Mas não consegue enxergar, muitas vezes, uma trave que está no seu olho, uma mancha enorme que está na sua estrutura moral, uma mancha enorme que está na sua estrutura emocional, como a mágoa, o rancor, o sentimento de vingança, uma gestão emocional destruída. E Jesus continua ainda, em Mateus 7,3, ele diz que esse tipo de julgamento é condenado por Jesus. E Jesus se refere, querido, aos fariseus quando julgava certas práticas do povo. Jesus foi muito veemente quando os fariseus, eles julgavam e colocavam peso sobre o povo, mas eles não moviam uma agulha, não moviam uma palha para fazer aquilo que eles falavam. Jesus, ele foi bem claro. Jesus disse: olha, vocês devem seguir o que os fariseus ensinam, porque eles ensinam a lei corretamente. Vocês não devem fazer o que eles fazem, porque o que eles fazem não está em concordância com a lei. Mas eles pregam certinho a lei, eles pregam bonitinho a lei, eles falam certinho. Jesus disse: olha, vocês devem seguir o que eles ensinam, só que a justiça de vocês tem que exceder deles, porque a justiça de vocês vai ter que produzir em vocês o desejo de aplicar na vida aquilo que vocês aprendem. Há uma diferença muito grande em o pastor Gerson vir aqui pregar, ensinar e vocês colocar em prática. Eu faço a minha parte, eu coloco em prática aquilo que eu, querido, faço o possível para cumprir. Perfeito eu não sou, mas eu procuro, querido, viver o que eu prego. Se eu disser que eu vivo tudo, eu estou mentindo, porque não existe essa pessoa. Não existe. Pessoa que diz: não, eu vivo tudo que eu prego, é mentiroso. Ninguém consegue viver tudo que prega, mas tem a intenção de viver, tem a meta de viver, busca isso, corre atrás disso, se prepara para isso, se dedica para isso. Em Mateus 7,5, você precisa notar que Jesus, nesse mesmo texto, manda uma pessoa julgar, porém manda que ela resolva primeiro a sua situação, para depois ter autoridade para olhar a situação do outro. Quando ele diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então ele não proíbe você de julgar. Ele diz: você pode julgar, mas tenha claridade em seu caráter. Não pode ter argueiro no seu caráter. Por quê? Porque se uma pessoa vem falar para mim, querer dar moral para mim, e essa pessoa não tem exemplo nenhum para me dar, o que você vai dizer? O que esse cara está pensando? O cara já teve, vamos dar um exemplo, o cara teve 5 mulheres, vai dar um conselho de casamento para você. Que conselho ele vai te dar?
Você tem que dizer, vai lá tirar essa trave dos teus olhos, do teu olho, seu hipócrita. Depois tu vem querer tirar um cisco do meu olho. Então Jesus ele não proíbe você de fazer um julgamento, mas Ele quer que você tenha pelo menos um caráter claro, um caráter sólido, um caráter forte, um caráter exemplar, para que você tenha autoridade na hora de falar, você falar com propriedade. E dizer, eu passei por isso, eu venci. E você vai vencer também, se você me ouvir. Agora não adianta eu com a vida toda arrebentada, toda quebrada, querer dar moral nos outros. Aí você vai ouvir pelo lado dos olhos. Amém? Jesus disse, como tirar o argueiro do olho do irmão, sem julgar-se aquilo que se ele tem no olho é realmente um argueiro que precisa ser retirado. Como que eu vou enxergar com a trava no meu olho, um cisco no olho do irmão? Se eu não consigo nem enxergar um argueiro que está no meu, eu vou enxergar um cisco? Como é que eu vou enxergar? Eu vou furar os olhos do irmão. Na hora de tentar ajudar, eu vou prejudicar o meu irmão e não ajudar. Por quê? Porque eu não tenho condições, eu não tenho como, querido, fazer o que é preciso fazer. Tá certo? Por isso, é isso que Jesus quer dizer. Então esse negócio, não julguei para não ser julgado. Ô defesinha mais pobre dos religiosos, né? Quando eles se veem atacados, que eles não têm resposta, não julguei para não ser julgado. Nem sabe o que está falando. A Bíblia mostra diversos exemplos de servos de Deus julgando, inclusive Jesus. Jesus julgou? Julgou. Teve uma classe que Jesus julgou mesmo. Julgou, mas e chamando os caras de nomes até feios, irmãos. Não pornográficos, mas feio. Jesus chamava os fariseus de raça de víboras. Você ia gostar que chamasse tu de raça de víbora? Raça de serpente? De mal? Isso é julgar. Jesus fez um julgamento. Ele julgou o caráter dos caras e disse, vocês são as cobras. Vocês não valem nada, vocês não prestam. Jesus, ele chamava eles de sepulcros caiados, né? Coadores de mosquito, engolidores de camelo.